Descubra o porquê a nossa cura se encontra dentro da nossa própria história. Muito bem-vindas, bem-vindas! E eu quero aqui já trazer uma reflexão diante desse tema. Em algum momento que você passou por um conflito emocional, por um sofrimento emocional, ali naquele lugar de dor e sofrimento, você se questionou: por que eu me sinto assim? Por que eu estou me sentindo desanimada? Por que eu estou com essa falta de ar? Por que eu estou com meu coração acelerado? Ou por que eu estou sentindo tanto medo? Em algum momento você já se questionou, estando nesse lugar de dor e sofrimento emocional? O que acontece? Na maioria das vezes, nós buscamos a solução para qualquer que seja o nosso conflito no externo. A gente sempre busca amenizar a nossa dor. Vamos falar de seja qualquer a dor física ou a dor emocional, sempre na busca do externo. A gente sempre busca uma solução rápida, a gente sempre busca arrancar, retirar essa dor. Faz sentido isso para vocês? E aí é onde a gente vai lá e pega um analgésico, a gente vai lá e pega a dipironinha para dor de cabeça, a gente pega lá o Dorflex para isso. E o que acontece? Ali se encontra um incômodo, uma dor. Em vez da gente buscar entender o porquê eu me sinto assim, o que a gente faz? A gente busca o quê? A gente busca eliminar essa dor. Eu quero retirar a dor. E o tema de hoje é um tema profundo que nos faz olhar para dentro e compreender os motivos por trás de qualquer que seja o incômodo. E é mais ou menos assim: se você ficar lá podando os galhos dessa árvore, concorda que os galhos vão continuar crescendo. E ali você começa a perceber que tem algo nos galhos. As folhas não estão ali, não estão saudáveis. E você vai lá e corta o galho. E vai nascer um outro do mesmo jeito, da mesma forma. E é onde que você começa: mas eu estou tirando isso que está danificado, eu estou tirando esse galho que está doente, era para nascer um novo. Mas por quê? Porque na verdade quem se encontra doente é a raiz dessa árvore. E você está lá tentando eliminar em vez de investigar. Então anotem isso. Em vez de eliminar uma dor, um sofrimento, eu preciso investigar. Isso é muito forte. É muito forte e nos ajuda em muitas questões na nossa vida. Investigar o quê? Investigar a raiz dessa dor, desse sofrimento, seja qualquer for. E vamos trazer aqui a palavra doença, né? O que significa doença? Significa conflito, que existe um conflito. É onde eu vou eliminar esse conflito tomando um analgésico, por exemplo. Mas será que eu eliminei esse conflito? Ou eu apenas foi uma situação paliativa? É um tratamento paliativo ali. E como eu vou eliminar esse conflito? Eu preciso encontrar o conflito. E onde se encontra esse conflito? Voltando para o nosso tema, porque a nossa cura se encontra dentro da nossa própria história. Se encontra dentro da nossa história. Meninas, quando eu entendi essa frase, vocês não fazem ideia o quanto a minha vida mudou. Eu, com o apelido Maria das Dores, imaginem só, vivia internada. Vocês já conhecem a minha história aí, quem vem me acompanhando, as minhas alunas. Vivia internada. E aí o que eu fazia?
Eu tentava buscar a solução na medicação, mas não adiantou. Por quê? Porque a raiz, a causa se encontrava lá. Até que eu entendi que eu precisava tratar a causa e não somente os sintomas. É importante tratar sintomas? Com certeza é muito importante tratar os sintomas. E eu não sou contra a medicação, vocês sabem disso. Mas não adianta você ficar somente tratando os sintomas prisioneira de um tratamento paliativo, sendo que você pode buscar alternativas para tratar a causa. Aí entra as terapias integrativas. O que é? Tem muitas pessoas que perguntam, Ju, qual é a diferença? Psicologia, psicanálise, terapia integrativa. A terapia integrativa é um tratamento complementar alternativo, onde nós tratamos o quê? Nós tratamos a causa e não os sintomas. Nós complementamos qualquer que seja o tratamento. Por quê? Porque tem abordagem que trata sintomas e dependendo da sua situação, por exemplo, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, os sintomas não estão deixando você nem pensar, nem raciocinar. Então você precisa de uma autonomia até mesmo para buscar a raiz desse sofrimento emocional, concorda? Então aí você precisa ir lá no psiquiatra, você precisa buscar essa ajuda. Mas você tem que ter consciência que você precisa buscar a causa, a raiz do transtorno de ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico. Olha, muitas pessoas carregam essa crença de que, porque é perigoso olhar para a ferida emocional. Gente, pelo amor de Deus, é perigoso olhar para a sua história? Essa história já existe dentro de você. Você já carrega essa história. Como que você acha que olhar para dentro de você é perigoso? Perigoso por quê? Perigoso em te libertar. Agora, eu acredito que você precisa ter alguém para te ajudar nesse processo? Com certeza. Você precisa ter alguém para te ajudar nesse processo, para que você possa ser direcionada. Alguém que tem uma metodologia ali, que entende sobre para melhor te direcionar. Mas eu posso olhar para a minha história, Juliana, eu posso olhar para a minha história sem ter isso se chama autoconhecimento? É claro que você pode. E quanto mais você entende que você precisa acolher a sua história e que você precisa ter amor à sua história, olhar para essa história sem julgamento, melhor é o processo. O que acontece? Falando mesmo até desse conflito, né? Se tem doença, tem conflito. Quando existe um diagnóstico de uma patologia, é claro, existe um conflito. Vamos falar até mesmo das emoções, porque quando a gente fala, né, de transtorno de personalidades, é alteração de humor. E o que é isso? É emoções. É esse movimento emocional. Uma hora tá triste, uma hora tá feliz, uma hora tá eufórica. A gente precisa entender que a emoção por si só, ela não causa doença, né? A emoção não causa doença. Pelo contrário, a emoção é um mecanismo de proteção da nossa natureza e é de extrema importância para o nosso ser. O que acontece é que nós não sabemos lidar com essa emoção. Então, a permanência dessa emoção em nós, o nível dessa emoção, a constância disso no nosso organismo, que vai causando, sim, a doença, porque vai acidificando o nosso organismo. Imagine o estresse, porque a emoção, ela gera um estresse no nosso organismo, porque ela tem como objetivo gerar movimento. Seja qualquer for essa emoção, o foco, o objetivo, a missão dela é gerar um movimento para nos proteger. Vamos lá, o medo, ela tem 3 tipos aí: paralisar, atacar ou fugir.
né? Que são os comportamentos aí, o movimento do medo. A raiva é o quê? A raiva é ataque, é uma emoção de proteção, de território. Opa, invadiu o meu território, eu preciso proteger. A tristeza é de restauração. Por isso que quando nós passamos por uma dor emocional ali, uma perda, a tristeza é o que? Recua, você precisa restaurar, porque você passou por um impacto de forte emoção ali, e o seu corpo precisa de restauração. Só que nós não sabemos lidar com isso, e em vez de proporcionar um ambiente coerente para a restauração, nós permanecemos naquele lugar de estresse. Aí entra o excesso de ansiedade nas mulheres, porque aumento de demanda, aumento dos papéis em nossa vida, e por falta de gerir esse movimento, dificuldade em pedir ajuda, dificuldade em apresentar vulnerabilidade, a mulher fica o quê? Só aumentando o estresse. E esse estresse no organismo, ele é prejudicial, porque ele impacta muito o nosso sistema imunológico. Ele deixa de proporcionar uma nutrição saudável para os nossos órgãos, porque o organismo está ali sempre no ataque, sempre à espera de que algo vai acontecer, ou seja, o fluxo sanguíneo o tempo todo na periferia do corpo. Aí vem aquela questão, a mão gelada, boca seca, coração acelerado. É um movimento sanguíneo para você fugir. Fugir daquele perigo, porque você se coloca em perigo mentalmente. E a maioria das vezes é isso. Então, esse achar que eu estou em risco é só para vocês entenderem que as emoções por si só, elas não causam nenhum dano, desde que você aprenda a gerir as suas emoções. Olha a importância do gerir as emoções. Por exemplo, qual que é a crença em cima da raiva? Qual que é a crença negativa em cima da raiva? Porque sentir raiva é pecado. Papai do céu não gosta que você sente raiva. Não pode sentir raiva. Que feio é sentir raiva. Só que a raiva é uma emoção natural do nosso ser. A raiva é uma emoção natural. Todo mundo sente raiva. O problema não está na raiva, é como eu me comporto diante da raiva. Porque eu posso falar para você que eu não gostei daquilo que você fez comigo, com todo o respeito ali, né? Expressando de uma forma inteligente, eu não gostei. Agora eu guardo essa raiva e vou para minha casa ruminando a raiva. E em vez de me movimentar, que é para colocar a emoção para fora, eu vou implodir. Essa emoção vai para dentro de mim. E aí eu rumino, e o dano tá onde? Dentro de mim. Eu já escutei muito isso. Ah, porque você vai olhar para a sua história? É perigoso isso. A gente precisa entender que a nossa cura se encontra lá. Isso é fato. Eu vou ler aqui uma frase para vocês, que eu sempre trago essa frase, que é do Dr. Hammer. É assim, ó: toda enfermidade é uma solução biológica para um conflito emocional inconsciente, não resolvido. Olha isso, não resolvido. Descobrir, compreender e tornar consciente o código secreto do sintoma que detém a doença até sua total remissão. E o que é remissão? É perdoar, é libertar. Libertar o quê? O conflito existente. É esse código secreto. O que é o código secreto? É o conflito existente. Que conflito é esse? Um conflito vivido onde? Lá na minha infância. Porque a doença hoje, na sua fase adulta, é apenas ponto do iceberg. Entenda uma coisa, ninguém fica doente da noite para o dia.
A estrutura vem sendo corrompida, vem sendo alterada. Existe uma ruptura que vem sendo ali, ó, a cada impacto emocional ou a cada experiência que você vem passando por ela de forma repetitiva. Vai gerando uma ruptura. Aí é um trincadinho, eu já trouxe essa metáfora aqui do vidro. Sabe quando você tá mexendo no vidro e blum, estoura o vidro? Ali diz, prova que já tinha um trincadinho. Só que de tanto impacto que esse vidro foi tendo, de movimento, uma hora ele não aguenta mais. O nosso sistema é exatamente assim. A nossa natureza, ela é totalmente saudável. Ela é harmonia. Só que ao chegar aqui, ali já no ventre da mamãe, já começa o nosso processo. E se ali já começa a ter ruptura, que você vai levando para a sua vida, né? Depois na sua primeira ali, na infância, no seu primeiro ano de vida, essa ruptura ela é reforçada através de outras experiências de impacto emocional. Isso vai potencializando, isso vai ressoar, porque a nossa natureza, ela encontra a doença, os sintomas da doença como uma forma de alerta. Ignorar a dor acontece demais. Vocês querem ver só uma perda? Ignorar a dor. Vai passar uma separação. Aí as amigas reforçam isso. Ai, amiga, vai passear, tá tudo bem, levanta a cabeça. A tristeza é uma emoção muito negada. Fica triste não, poxa vida, fica triste sim. Vai lá deitar, descansar, pode chorar, não tem problema não. Coloca uma música aí para intensificar, vamos limpar. Choro é purificação, choro é limpeza, choro é transbordo para tirar o excesso. Tem excesso, vamos chorar, não tem problema chorar não. Pode ir lá, deita, mas ela precisa passar. Aqui tá o segredo. A emoção, ela tá na palavra emovere em latim. É movimento de dentro para fora. É movimento, por isso que é o combustível do comportamento. Então tem que trazer movimento. E movimento também de chegou, me informou, eu tô triste, preciso de descansar. Tchau, tristeza. Agora é a vez da alegria. Entende isso? Então a emoção, ela vem e ela precisa ir. E você tem que deixar ela ir. Porque se você não entende a mensagem da emoção, ela permanece ali até você escutar. Gente, a nossa natureza, ela é tão incrível. Então eu falo, Deus, como tu é lindo assim. Porque é tudo muito planejado, é tudo muito pensado, estruturado. Tudo em nosso ser, é muito bem organizado. Só que por falta de conhecimento, por falta de autoconhecimento, nós não utilizamos a nossa tecnologia. Olha, um ponto importante aqui dessa questão de emocional e físico, né? Porque existe muito essa crença ainda. A emoção é frescura. Gente, a emoção também é físico. Porque quando surge uma emoção, ativa um hormônio no nosso corpo. Hormônios são ativados no nosso corpo, entende? E aí entra aqui, ó, a questão do próprio estresse. Porque o estresse no organismo, ele traz um movimento hormonal, né, que faz todo um processo reativo para o organismo. Então, a emoção também é físico. Já aciona um hormônio, é fisiológico, tá no físico. Então, não ignore as suas emoções. Porque se você ignora a emoção, você deixa de utilizar um grande poder. Porque o nosso verdadeiro poder, ele é muito mais emocional do que racional. É in natura, é da nossa natureza, a gente já vê em nós.
O racional, ele é desenvolvido e é óbvio que eu preciso do meu racional para utilizar o meu emocional, com certeza. E existem até uns estudos que comprovam isso. Uma pessoa que ela tem um intelecto desenvolvido e ela aprende a lidar com as suas emoções, ela tem muito mais facilidade para isso do que uma pessoa, por exemplo, que nunca foi para a escola, nunca estudou. Ela tem mais dificuldade de gerir a emoção. Porque a parte dosador da emoção é no córtex, é bem na região onde que passa por um processo. Tanto é que criança, ela não tem essa capacidade. Quem é mamãe aí, a criança não sabe gerir a raiva. Por isso que ela treme. Meu filho às vezes faz isso. Treme, porque a raiva gera esse movimento no corpo. Treme, tem criança que se joga no chão. É uma forma instintiva de fazer um movimento da raiva, da emoção. É trazer um movimento, não tem. Agora, o adulto já tem região do cérebro para fazer esse dosador, principalmente quem já vem no processo de desenvolvimento. Se você se encontra aí passando por um sofrimento emocional, diagnosticado com uma patologia, esse é um convite. É um convite. A doença é um convite. Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu preciso falar várias vezes isso. É um convite no qual te mostra que tem um conflito. E esse conflito tá lá dentro da sua história. Não tenha medo de olhar para a sua história. O seu poder se encontra na sua história. É sua raiz. Não tem como uma árvore produzir lindos frutos sem uma raiz saudável. E essa raiz é sua história. Você precisa acolher a sua história. Você precisa da passagem da raiz, a nutrição da raiz, para as suas folhas, para o tronco, para toda a árvore. E quem são os principais ali, né, dessa raiz? É seu pai e sua mãe. É papai e mamãe. Eu trouxe, meninas, até uma questão aqui para a gente entender o momento atual, porque a maioria das pessoas, como eu comecei a live lá no início, nós não investigamos, nós buscamos eliminar a dor, então vamos lá, tomamos um remedinho, pronto, passou, só que a dor vai voltar. É a mesma coisa com relação à parte emocional. Não adianta você carregar uma ferida emocional sem você olhar para a ferida para lavar a ferida. E esse lavar a ferida é olhar para a sua história. Não tem como tratar uma ferida sem pegar na ferida, sem tocar na ferida. Tem que lavar. Quem já fez um corte aí na pele é a mesma coisa. Lavar a ferida. Lavar com o quê? Com cuidado. Não é assim que fazemos com a ferida na pele? Lavar com cuidado, ali ó, é exatamente isso. A partir do momento que você olha para sua história com respeito, o processo de autocura através do autoconhecimento, ele é muito mais leve. Não tem como te causar dano a algo que você está fazendo para te libertar. Quando alguém fala assim, é perigoso, pode piorar, gente, isso não existe. Como pode piorar algo que você está limpando para cicatrizar? Agora, qual é a diferença aqui? É como você está olhando para isso. Porque se você está olhando para a sua história para aumentar o julgamento, aumentar a punição, aumentar o conflito, aí não. Ou você olha para sair daquele lugar, ou você não olha. Porque a autocura se conquista através do autoconhecimento, através da nossa história. E para isso a gente precisa acolher e liberar toda a emoção residual que se encontra lá em momentos de conflito. Talvez você nem saiba, não vai conseguir nem lembrar, mas se encontra lá. E por isso a importância até mesmo de um método terapêutico que trata a causa, né? Que é o nosso caso, tratar a causa com um método terapêutico.
que é o método TPM, que é a nossa ferramenta principal de trabalho, que é exatamente esse olhar com respeito, com amorosidade. Gente, me emociona muito isso. Falar sobre o processo terapêutico TPM, por quê? Porque tem um ingrediente que é essencial para qualquer autocura, é o amor. É o amor. A partir do momento que você tem amor para olhar para a sua história e que você se permite com que esse amor brote em seu coração, porque ele se encontra aí, você vem desse amor. Você foi criada no amor. E a partir do momento que você reconhece isso, olha a importância de saber quem você é. Olha a importância, tudo começa aí. Você começa a olhar com amor para a sua história. Não tem como você não sair desse lugar. Não tem como, meninas. Impossível. Eu estou nessa área há mais de 11 anos, como terapeuta especialista no universo emocional feminino. Após 11 anos, me tornei mentora. Após 11 anos de atuação, de validação. Hoje, tudo que eu ensino, eu validei por 11 anos na minha vida. Não foi ontem, não foi ano passado, não foi mês passado. 11 anos de bagagem, de atuação, 17 anos de estudo. Entende? E se tem uma coisa que eu falo com todo o meu coração, é que o amor, ele é o principal ingrediente para um processo terapêutico. É o acolhimento, é o afeto. Por isso que a ocitocina, o hormônio do amor, ele gera os outros hormônios do bem-estar. A dopamina, a endorfina, a serotonina. Vem o quarteto da felicidade aí. E quem acionou? Ocitocina, o hormônio do afeto. O afeto, sabe o momento que a criança bate a mão em alguma coisa e leva para a mamãe beijar? Por que isso? O beijinho da mamãe é o quê? O beijinho da mamãe é acolhimento, é afeto. Passou, não é assim que a mamãe fala? Nós também somos crianças nesse momento. E que a maioria das vezes, apenas um colo, um afeto, para que a dor emocional possa passar. Então, o ingrediente essencial para qualquer que seja o processo terapêutico é o amor, é o afeto. Meninas, fez sentido para vocês sobre isso? Beijo no coração, gratidão pela oportunidade e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.